Uma reflexão sobre a sabedoria. Vai estar relacionada com alguns pontos, com algumas histórias da Bíblia. Então eu vou estar abordando aí sobre Salomão e sobre José. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana Martins e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma reflexão sobre a sabedoria. Essa reflexão vai estar relacionada com alguns pontos, com algumas histórias da Bíblia. Então eu vou estar abordando aí nessa reflexão sobre José, sobre Salomão e sobre José. Peguei aqui alguns pontos da Bíblia, uma frase que eu vi recentemente, tudo isso contribuiu para essa reflexão e eu vou ir conversando com vocês no decorrer do vídeo. Quem já me acompanha lá no Instagram provavelmente acompanhou uma leitura que eu fiz em conjunto com uma grande amiga. Nós fizemos a leitura de Jó, a Nath. Eu vou deixar o link do perfil dela no Instagram aqui na descrição, porque ela está fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha lá o perfil dela para vocês ficarem por dentro e lerem a Bíblia junto com ela também. Ela me fez o convite, então nós fizemos a leitura de Jó. Foi muito edificante, muito especial. Veio para contribuir, para agregar muitas coisas aí. Durante a leitura, nós conseguimos refletir sobre a amizade, sobre a aprovação mesmo de Jó, sobre a relação com os amigos, né, que Jó tinha naquela época. E o final da história ali de Jó nos levou a refletir sobre a sabedoria. Porque nos últimos capítulos, o Senhor vai respondendo para Jó, fazendo a ele questionamentos que nos despertam a refletir. O Senhor vai lembrando a Jó que está no controle de tudo que o Senhor criou. Ele que escolheu, ele que determinou sobre cada criação. Então o Senhor vai fazendo Jó lembrar que para cada animal o Senhor deu certa sabedoria. Então ali o Senhor vai fazendo Jó lembrar e refletir que o Senhor cuidou de cada detalhe ali, até mesmo da criação dos animais. Um trecho que vai reforçar aí esse exemplo, que vai ilustrar, é a partir do verso 13 aí do capítulo 38 de Jó. Bate alegre as asas a avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar ou de quem pode calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Então esse trecho, todo esse capítulo aí vai nos confirmar o quanto o Senhor escolheu e determinou ali a quantidade de sabedoria que ele ia dar para cada animal, né? Ele que vai falar dos cavalos, de outros animais também. Então o Senhor vai mostrando para Jó que para tal animal ele deu certa sabedoria, para outro ele deu mais, para outros menos. Tanto que aqui, né, no caso das avestruzes, ela não tem a maldade de pensar que deixando seus ovos ali no caminho, aqueles ovos poderão ser pisoteados, né? Ela não tem a maldade do quão frágeis são os ovos, que quando ela voltar, eles poderão não estar mais lá. Então ela não tem essa maldade, não tem essa percepção, não tem a sabedoria, porque o Senhor não deu esse nível de entendimento, de sabedoria para ela. No final dessa leitura, esses últimos capítulos já me fizeram refletir o quanto o Senhor realmente cuidou de cada detalhe em cada criação, em tudo que ele criou. Um outro exemplo, né, uma outra referência de sabedoria que nós admiramos, inclusive, é sobre Salomão. Nós admiramos a sabedoria de Salomão. Salomão era filho de Davi, ele foi rei, né, foi sucessor ali de Davi também. Então no Antigo Testamento nós temos ali a história de Salomão, temos várias passagens, e um dos momentos, uma das coisas que me fez refletir sobre a sabedoria ali foi quando Salomão julgou a causa de duas mulheres. Essas duas mulheres ficaram gestantes ali próximas uma da outra. E numa certa noite o filho de uma faleceu, ela deitou por cima do seu bebê, esse bebê veio a falecer e ela trocou durante a noite com o bebê da outra, colocando o seu filho morto para outra mãe. Mas quando amanheceu, aquela mãe percebeu a troca e as duas mulheres foram até Salomão para ele julgar a causa delas. Essa referência está no livro de 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 16. Quando apresentou essa causa ali para Salomão, Salomão teve sabedoria no julgamento com justiça e não deixou que a verdadeira mãe ficasse sem o seu filho. Salomão sugere fazer a divisão ali do bebê que estava vivo, dar parte do bebê para uma mãe e parte do bebê para outra, porque ali estava uma palavra contra a outra e o Salomão não sabia qual seria realmente a mãe. Mas ele pôde perceber e entender essa resposta quando a verdadeira mãe sugeriu que não tivesse nenhuma divisão e que o filho fosse entregue para outra. Ou seja, Salomão percebeu com essa resposta que ela era a verdadeira mãe. Ela preferia ver o filho vivo com a outra, mesmo que ela não tivesse tanto contato, ela só queria que o filho sobrevivesse. Então, a partir do verso 25, vai nos confirmar esse trecho, essa referência aí. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei porque as suas entranhas lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis.
Porém a outra dizia, nem teu nem meu seja, dividiu. Ou seja, a mãe a qual já tinha perdido o seu filho não estava mais importando, ela não tinha sentimentos. Como ela já tinha perdido o seu filho, para ela não estava importando se aquele também fosse a óbito. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Nós sabemos que Salomão, como outros homens também, né, tiveram momentos em sua trajetória, em suas histórias, momentos de sucesso, momentos de fracasso. E isso aconteceu com Salomão. Não foi durante toda a história de Salomão que ele acertou. Ele teve erros também, assim como outros homens da Bíblia também. Mas algo que eu ouvi recente, que fez muito sentido, que eu pretendo levar aí, é sobre nós pegarmos a referência, os exemplos que tiveram sucesso. Nós também temos nossos momentos de erro e temos nossos momentos de sucesso. Vamos pegar as referências dos momentos de sucesso e trazer isso para as nossas vidas também. Outro momento que contribuiu aí para essa reflexão foi a história sobre José. Eu vi uma frase, na verdade um post recentemente, onde vem falando sobre o governo de José. A história de José muitos já conhecem, é muito bonita, ele passou por um período de muitas provações, mas depois de muitos anos ele teve ali um momento de reconhecimento, né? Durante a sua juventude o Senhor deu a ele alguns sonhos e no tempo certo, no momento certo, aqueles sonhos vieram a se cumprir. José precisou lidar com a inveja, com a humilhação, com a traição da própria família, né, dos seus irmãos. Mas como diz aqui nesse texto, a maior dificuldade não foi lidar com o governo ali do Egito, foi na verdade perdoar os seus irmãos. Porque para governar ali o Egito, José teve a sabedoria, José tinha a guia e a direção do Senhor. O Senhor não deixou que faltasse conhecimento para José, ele soube interpretar ali o sonho do faraó, ele soube administrar de forma correta. Com o sonho que o faraó teve, o Senhor guiou, deu a ele o entendimento e a sabedoria de entender que durante 7 anos seria um período muito bom, com muita produtividade, com muitos alimentos ali à disposição, mas durante outros 7 anos seria um período onde não teria nada. Então eles precisavam guardar, controlar o consumo, né, daqueles 7 anos de bonança para que não faltasse ali nos anos da seca. Se for pegar para poder pensar na história de José, foram tantos anos, foram tantas coisas que José passou até chegar nesse momento ali de reconhecimento, de estar no controle, no governo ali do Egito. Mas mesmo passando por anos muito difíceis, José sempre se manteve próximo de Deus. E quando nós nos mantemos próximos de Deus, o Senhor vai nos dispensando sabedoria, nos ajudando a lidar ali com a situação, vai nos dando discernimento para que nós não erramos. E assim como afirma esse texto, a maior dificuldade de José provavelmente foi ter que perdoar os seus irmãos e não governar o Egito por causa disso. Porque durante o governo, José teve a sabedoria, foi acompanhado, foi guiado ali por Deus, teve toda a direção que ele precisava. Mas para perdoar os seus irmãos, o Senhor não poderia fazer isso por ele, mas o Senhor criou uma oportunidade para José perdoar a sua família. Que estava tudo bem lá em Canaã, né? Estava tudo fluindo, tudo correndo bem. E enquanto tudo estava correndo bem, José estava lá, passando anos na prisão, passando anos como escravo, passando por muitos anos, por muitas coisas, por muitas provações. Mas chegou um momento onde as coisas se inverteram. Acabou o sustento para eles, eles tiveram que recorrer ao Egito. Nesse momento que eles precisaram recorrer ao Egito, já estava no tempo em que José estava vivendo um período da bonança, um período ali do governo, um período onde ele era reconhecido e respeitado. Então os irmãos de José vão até o Egito, só que eles nem reconhecem o seu irmão ali, porque eles não estavam andando com Deus, não estavam próximos de Deus, então eles continuaram da mesma forma. E eles não reconhecem José, porque José já havia sido transformado. E eu ouvi sobre isso também, isso me chamou muita atenção. José foi totalmente transformado, ele evoluiu no decorrer dos anos, ele estava com uma aparência diferente, os seus irmãos não o reconheceram porque ele estava andando com Deus. E quando nós estamos andando com Deus, nós somos moldados pelo Senhor, tanto que as pessoas não nos reconhecem. Já os seus irmãos não estavam andando com Deus, não estavam nos caminhos do Senhor, e José os reconheceu de imediato, porque eles estavam do mesmo jeito. Eles não tiveram uma evolução, uma mudança, um crescimento, podemos dizer. Então, nesse momento, o Senhor criou para José uma oportunidade para ele perdoar os seus irmãos, para ele fazer uma escolha de perdoar ou de tentar ter alguma vingança, de tentar não ajudar os seus irmãos quando eles estavam precisando dele. Aquele momento foi um cenário ideal, foi o tempo de Deus dar ali para José uma escolha, para ele oferecer a eles o perdão. Mesmo eles não reconhecendo José. Por certo, não foi nada fácil José fazer a escolha que ele fez, de perdoar, de oferecer o perdão para os seus irmãos, diante de tudo que eles fizeram para José. Pouco não o mataram, mas fizeram muito mal, humilharam a José, venderam José como escravo por troco de poucas moedas. E durante todos esses momentos que José passou por essas provações, eu penso que o Senhor foi trabalhando no coração de José para que ele não ficasse guardando mágoas, ressentimentos, mas que ele fosse preparado para conseguir oferecer o perdão.
Então isso pode estar acontecendo com nós hoje. Nós podemos estar passando por um período difícil, por um período de provação, mas nesse período nós podemos estar sendo preparados para oferecer o perdão. Nós estamos vendo só o hoje, mas o Senhor já está vendo lá na frente. E lá na frente pode ser que o Senhor esteja reservando para nós também uma oportunidade, um momento, um cenário para que nós ofereçamos o perdão, para que nós possamos perdoar alguém que não nos tratou bem, alguém que nos humilhou. Então tente observar se isso não está acontecendo com você nesse momento, se você não está vivenciando essa fase, algum momento difícil, ou se você já não está vivendo um cenário, uma oportunidade preparada por Deus para oferecer o perdão. Às vezes o Senhor já te preparou durante algum momento aí para você oferecer, para você perdoar. E às vezes chegou o tempo, chegou o momento, chegou o cenário aí de Deus para você oferecer, para você perdoar alguém que te feriu. Então, nem sempre a oportunidade de perdoar vai ser o fato de nós irmos atrás daquele que nos feriu. Às vezes, nós não estamos nem preparados para oferecer o perdão, para ir atrás daquele que nos humilhou. Mas, às vezes, a oportunidade, um momento vai chegar até nós. Às vezes, vai ter uma oportunidade, um cenário para nós oferecermos para aquele que nos feriu, aquele que nos humilhou, vir até nós e nós oferecermos a ele o perdão. Vai ser escolha nossa. Pode ser que o Senhor já esteja fazendo essa escolha por nós, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o momento que nós estamos prontos para perdoar também. Então, é isso. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Deixe o like, deixe também o seu comentário. Inscreva no canal para você continuar acompanhando os próximos vídeos. E me acompanhe também nas redes sociais, vai ser um prazer ter você por lá. E eu te vejo no próximo vídeo.